Oi, gente, Filosofia Mãe tá de volta. A gente vai começar a conversar um pouquinho sobre lógica. Vai ser uma série de vídeos onde a gente vai fazer uma pequena introdução sobre os conceitos mais fundamentais da lógica. Essa disciplina que nasce dentro da filosofia, mas que vai flertar com a matemática, com a informática, que vai para além da sua utilidade, seja para passar num concurso público, para fazer uma prova, para fazer uma boa redação, mas que serve para ampliar, para melhorar muito a nossa forma de pensar, compreender e comunicar o mundo que nos cerca. Então vamos lá? Bora sair da caverna? O que é uma ferramenta? O que é um instrumento? Para que ele serve? A finalidade está nele mesmo, ou ele é uma forma, ou ele é um meio através do qual a gente chega num outro fim? Vamos pensar numa chave de fenda? Pensar no martelo, no serrote, numa furadeira. Em si, tá ali para que ela serve? Não, né? Ela é um meio através do qual você atinge um objetivo. De uma certa forma, a gente pode falar que a lógica é também uma ferramenta, é um instrumento da nossa racionalidade. Quem vai tratar a lógica dessa forma pela primeira vez e vai ficar conhecido pela tradição como o pai da lógica é o nosso queridíssimo Aristóteles. Aristóteles, lá no século III, vai escrever uma série de tratados que vai entrar dentro do corpus aristotélico como órgão. A palavra grega que vai dar origem a órgão. Isso vai acontecer lá no século XVII. Eu vou deixar aqui para vocês, falando quando é. Mas antes, órgão tinha esse significado de instrumento, de ferramenta, aquilo que funciona para alguma outra coisa. Então a gente vai partir primeiro dessa definição de lógica. Lógica como um instrumento, como uma ferramenta. Então tá, seu cérebro aí já nasce de fábrica com esse software, com esse aplicativo. Vamos chamar de aplicativo. Já nasce com esse aplicativo. O que que nós, quando começamos a estudar a lógica, vamos fazer? Nós vamos inventar a lógica? Aristóteles inventou a lógica? Não. Aristóteles só organizou o conhecimento para que o nosso pensamento funcione de forma clara, inquestionável, que a gente justifique, que a gente demonstre os resultados que a gente está alcançando quando está buscando ou quando está formatando o nosso conhecimento. Bom, dentro da filosofia, a gente pode dizer que a lógica ela vai se debruçar sobre o estudo da forma, do formato do nosso pensamento. Não é igual à psicologia, não é igual à neurociência, que vai tentar entender como funciona o pensamento, como que, a partir de um estímulo externo, eu formo um conhecimento. Isso não é o interesse da lógica. A lógica está querendo entender aonde eu encaixo de forma coerente, de forma clara, esses estímulos que eu estou recebendo para eu compreender a realidade e para eu ser capaz de comunicar essa realidade. Beleza? Todo mundo já nasce com esse aplicativo, com esse cérebro racional. O que estudar a lógica vai proporcionar para a gente? Afinar, melhorar, fazer com que esse aplicativo não dê tanto bug, não fique travando tantas vezes ao longo do dia. E aí, quando você tiver que discutir com alguém, conversar com alguém, a sua organização de ideias vai estar mais clara. Sobre lógica, a gente já tem um vídeo no canal, embora eu não fale que é lógica de uma forma assim clara, mas vocês vão entender que é o vídeo Como Fugir dos Maus Argumentos. Ali nesse vídeo eu listo uma série de falácias não formais, né, que são estratégias argumentativas que a gente pode usar para manipular o discurso, para fazer com que a pessoa acredite, mas que não estão justificadas, que não são válidos, não são argumentos válidos. Antes da gente falar de lógica propriamente dita, né, especificar quais são os argumentos, os tipos de argumento, validade, e lá para a lógica proposicional ou lógica matemática, a gente vai baixar um conjunto de dados aqui basicões para a gente estabelecer qual é o vocabulário, como que os termos estão sendo usados dentro do contexto da lógica, ok? Então, a nossa primeira atualização, as primeiras pecinhas aqui do nosso quebra-cabeça. Então vamos lá, termos essenciais da lógica. Quando eu digo para vocês caneta, vocês vão fazer, quando eu digo para vocês caneta, todo mundo vai representar aí dentro da sua cachola, na sua mente, esse objeto, esse ser. E aí não me interessa muito se você pensou numa caneta Bic,
basicona, comum, ou se você pensou numa pen brush maravilhosa, uma Uniball metalizada, ou uma das minhas 400 canetas aqui, por acaso. O que me interessa é dizer para você que toda vez que você faz uma representação mental de um objeto, de um ser, né, seja ele caneta, caderno, quadro, caveira, você está fazendo um conceito, você tem um conceito dentro da lógica. Então, o conceito é um fenômeno mental, é a representação mental de um objeto. Agora, quando esse objeto é expresso através de um símbolo gráfico, né, ou verbal, ou eu falando, ou eu escrevendo, o nome desse conceito, eu tenho um termo. Então, nós temos um paralelo aí. Conceito é uma expressão mental de um objeto, de um ser, e termo é essa expressão linguística, quando eu escrevo, quando eu digo o nome. Vamos continuar baixando dados para poder a gente atualizar melhor esse nosso aplicativo aí? Então, termo e conceito são as pecinhas básicas, os dados iniciais da lógica. Só que esses dados iniciais, eles têm propriedades que vão estar ligadas à quantidade ou à qualidade. Vamos começar pelas qualidades? Então, tanto termo quanto conceito têm propriedades ligadas às qualidades. E a gente chama isso de compreensão de um termo ou conceito. A compreensão, então, vai ser o conjunto de predicados, lá do português mesmo, né, o que se diz a respeito do sujeito, que um determinado ser precisa ter para ser nomeado daquela forma. Então, vamos escolher um termo bem democraticamente para poder a gente trabalhar aqui como exemplo? Beleza? Homem. Vamos falar sobre homem. Então, o termo homem precisa ter um conjunto de propriedades, né, de qualidades, de predicados, para ser chamado de homem. Então, isso é um homem? Não. Isso é um homem? Não. Mas isso é um homem. Por quê? Porque ele tem os predicados necessários para receber esse nome, tá? Tem uma anedota ainda lá da antiguidade, que fala que o Diógenes, o cínico, quem já foi meu aluno do 2º ano sabe que a gente está falando sobre a filosofia cínica, que também é um negócio bem interessante. Um dia nós vamos gravar um vídeo sobre elas, trazendo um convidado especialíssimo, que é o Felipe, que estudou bastante esses caras. E aí, deixa eu contar o episódio para vocês. Dizem as más línguas, Diógenes Laércio, que é um compilador de histórias da antiguidade, tipo uma revista de fofocas assim, que o Diógenes saiu com uma galinha depenada, gritando pelo meio da rua: "Eis o homem de Platão! Eis o homem de Platão!", porque Platão teria definido o homem como um animal bípedes sem pluma, sem pena. Diógenes está errado? Não. Não é que o Diógenes seja um lógico que estava ali super preocupado em verificar, né, a coerência, a clareza dos argumentos que o Platão estava usando, mas ele estava muito mais afim de zoar o Platão e tirar um sarro da cara dele. Zoar o Platão. Zoar o Platão ou o plantão. Ai, ficou boa essa, hein? Tiradinha. Bom, a gente olha para essa situação e vê um pouquinho de lógica aí. O Diógenes está errado, o argumento é dizer que o Diógenes está falando assim, isso aqui é o homem de Platão? Mas se eu for entender a compreensão que Platão está dando para homem, ser animal, ser bípede, não ter pluma, o Diógenes está certinho. Do ponto de vista lógico. Por que eu estou insistindo com essa historinha aqui do Diógenes? Para a gente entender que lógica é um conjunto coerente internamente. Ele está dizendo sobre o formato, sobre a forminha, sobre o jeito que eu falo as coisas. Ele não está preocupado em fazer uma representação da realidade, em descrever a realidade de uma forma absoluta. Isso tem a ver com ontologia, com outros ramos da filosofia. Então, presta atenção. Quando eu estou falando aqui que o Diógenes, do ponto de vista lógico, tem razão, tem. Por quê? Porque Platão disse para nós que as propriedades, né? Teria dito para nós que as propriedades necessárias para um ser chamado de homem era ter esses predicados: ser bípede, ser animal e não ter plumas. Então deu para entender mais ou menos o que é compreensão? Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as quantidades ou
a extensão de um termo e de um conceito. A extensão vai ser o conjunto de seres aos quais eu posso estender, aos quais eu posso aplicar aquele termo. Então, quando eu olho para um objeto e falo, isso chama homem, isso chama homem, isso chama homem, eu estou estendendo esse termo, eu estou quantificando quantos seres podem ser chamados por aquele nome. Então, no primeiro caso, na compreensão, eu estou falando das qualidades que a coisa precisa ter para receber o nome, e na extensão, eu estou falando da quantidade de coisas que tem esse nome. Beleza? Então, já fizemos a nossa primeira atualização. Beleza, vamos baixar o segundo pacote de dados para a gente atualizar o nosso aplicativo? Agora a gente vai fazer a articulação entre esses primeiros dados ali que a gente recebeu. Primeiro eram só esses dadozinhos, esses tijolinhos soltos. Agora nós vamos começar a fazer a articulação entre eles. E quando eu tenho articulação entre conceitos, quando eu tenho um processo mental que estabelece uma relação afirmativa ou negativa entre conceitos, eu tenho um juízo. Então, quando eu acordo de manhã e penso, a Leila é professora, eu estou fazendo uma articulação mental entre esses dois conceitos, o conceito de Leila e o conceito de professora. Então, eu tenho um juízo. Quando eu expresso esse juízo, quando eu escrevo esse juízo, então, quando eu tenho a expressão verbal ou linguística de termos, porque aí a gente já está lidando com os termos, aí eu tenho uma proposição. E proposição são essenciais para a gente entender o que é proposição, é essencial para a gente trabalhar daqui para frente com lógica. Então, as proposições são frases declarativas do tipo sujeito é predicado. Lá do português mesmo, viu, gente? Um sujeito é predicado. Só frases desse tipo são proposições. Se eu leio socorro, se eu vejo uma placa lá com um ezinho cortado, proibido estacionar, se eu faço uma pergunta, será que hoje vai chover? No caso de Belo Horizonte, possivelmente, né, porque a gente está virando a capital nacional da chuva, nenhuma dessas frases que eu acabei de dizer é uma proposição. Proposições são sempre essa articulação para afirmar ou para negar a relação entre um termo, funcionando como sujeito, a um predicado, né, a outros termos funcionando como predicados. Beleza? E assim como termo e conceito tinham propriedades, os juízos e as proposições, elas também têm propriedades ligadas às qualidades e às quantidades. Vamos começar pelas qualidades, né, para a gente seguir uma sequência lógica. Quando eu falo sobre as qualidades de uma proposição, elas são de dois tipos: afirmativas ou negativas. Quando eu afirmo a relação que existe entre um sujeito e um determinado predicado, a Leila é professora, essa minha proposição, ela é afirmativa. Eu estou falando que existe sim essa relação entre o sujeito e o predicado. Quando eu nego essa relação, quando eu digo a Leila não é professora, isso é uma proposição negativa. E é importante ressaltar, uma proposição negativa não significa uma proposição falsa. Negação, em lógica, é só dizer pra gente que esse sujeito não tem esse predicado. Isso significa ser falso? Não. Validade, verdade e falsidade é um outro terreno que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre eles, ok? E a outra propriedade das proposições está relacionada às quantidades. Então, as proposições elas podem ser particulares, quando eu tenho um sujeito particular ligado a esse predicado, seja de forma afirmativa ou negativa. Então, as proposições afirmativas, elas podem ser particulares, quando eu digo de um sujeito, ou universais, quando eu digo do conjunto total desses sujeitos. Quando eu digo do conjunto total dos seres aos quais eu estendo esse nome. Quando eu digo toda Leila é professora, eu tenho uma proposição afirmativa universal. Então vamos recapitular essa coisa aqui das proposições, porque isso precisa ficar bem claro pra gente. Vamos acompanhando aí.
As proposições, elas podem ser afirmativas, quer dizer, eu afirmo a relação entre sujeito e predicado, e com relação à sua quantidade, elas podem ser universais, quando eu digo todo x é y, então todo o conjunto de x, todos os elementos que levam esse nome x, tem a propriedade y, ou particulares, quando eu digo algum x é y. Quer dizer, quando eu enfio a mão ali dentro daquela caixinha de todos os seres que tem o nome de x, um deles que eu tirar ali de dentro pode ser que tenha como predicado o y. Então, relação particular. E as proposições, elas também podem ser negativas. Universais, quando eu digo nenhum x é y, então eu enfiei a mão lá dentro do meu conjunto, da minha extensão total de todos os elementos x, tiro lá de dentro, e nenhum desses aí pode ter a propriedade y, porque eu estou negando ao conjunto total de x o predicado y. Ou as proposições podem ser negativas particulares. O que isso quer dizer? Que pode ser que algum x que eu tire ali dentro tenha a propriedade y. Eu tô falando que algum ser particular, algum, beleza? Ok, vamos para a nossa terceira atualização básica. Agora a gente vai tornar cada vez mais complexo esses dados que a gente está baixando para o nosso aplicativo. Eu tive primeiro os dados básicos, isolados cada um, termo e conceito. Depois eu tive a articulação entre esses dados básicos, juízos aqui com os processos mentais e preposições, as articulações linguísticas entre os termos. Agora a gente vai ter essa articulação entre os juízos e a articulação entre as proposições. Quando eu, num processo mental, vou ali concatenando as minhas ideias, os meus juízos, e chego a uma conclusão, depois de pegar ali aqueles juízos ali, a Leila é professora, todo professor é bacana, logo a Leila é uma professora bacana. Tô pensando isso aqui, eu tenho um raciocínio. Então, o raciocínio é processo mental que consiste em coordenar dois ou mais juízos antecedentes em busca de originar ou justificar um juízo novo. Beleza, articula ele era professor, todo professor é bacana, nossa, então a Leila é uma professora bacana, cá dentro da minha cachola. Agora, quando essa articulação é expressa de forma linguística, então eu já não estou mais mexendo com os juízos, eu já estou falando de proposições. Quando essas proposições estão ali coordenadas e geram uma nova proposição, ou essa coordenação entre as proposições justificam uma conclusão, justificam uma proposição, aí eu tenho um argumento. E argumento é a estrela máxima da lógica. Então, vamos definir bonitinho o que é um argumento. Coordenação de uma série de proposições antecedentes em busca de originar ou justificar uma nova proposição. Expressão verbal ou linguística de um raciocínio. Como, por exemplo, e é o exemplo que o próprio Aristóteles vai usar lá nos seus textos de argumento é esse aqui. Todo homem é mortal. Então, nós estamos com uma proposição universal, porque ele está falando que é todo homem, afirmativa, porque ele está afirmando que esse sujeito aqui, todos os homens, estão ligados a esse predicado aqui, que é o mortal. Depois ele vai dar a nossa segunda proposição, que a gente vai chamar de premissa. Primeira premissa, todo homem é mortal. Segunda premissa, Sócrates é homem. E aqui a gente está falando do filósofo, tá? Vocês podem me zoar e falar assim, mas o meu cachorro chama Sócrates. A gente não tá falando disso não, tá, galera? Nós estamos falando do filósofo Sócrates. Sócrates é homem, a minha segunda proposição. Da articulação dessas duas proposições, eu chego a uma conclusão.
E qual que é a minha conclusão? Sócrates é mortal. Então, esse é o tipo de argumentação, esse é um exemplo clássico de argumento. Mais simples, mais básico, ele ajuda pra caramba, né, dentro das ciências, não no avanço de fato do conhecimento, mas na organização das ideias. Bom, o vídeo de hoje, então, termina aqui. A gente já fez o download dos dados mais básicos que a gente precisa para poder atualizar esse nosso aplicativo. Espero que com esse aplicativo atualizado a gente consiga debater e promover o conhecimento de forma saudável daqui para frente. Tá fazendo muita falta, né? A gente ter um espaço de diálogo assim, né? Argumentativo, onde a gente consiga expor as nossas ideias e que a gente ouça críticas, mas ouça críticas embasadas, críticas com argumentos bem construídos e não com apelos aí a falácias e a um monte de estratégias argumentativas que são uma furada. Já falei para vocês, tem vídeo sobre falácia, então não cai no papo furado desse povo aí não, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo e bora sair da caverna. Ainda em tempo, pessoal. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, curte, tira suas dúvidas lá no comentário. Isso é muito importante para o crescimento do nosso projeto.